tarde, meu nome é Roberto Fragoso, eu sou vice-presidente de tributos da ANEFAC. O objetivo da nossa reunião de hoje é apresentar a obra Descomplicando a Gestão Tributária da Era Digital, e nossos palestrantes serão Ana Cristina Musi, Augusto Flores e Leonel Nobre. Um livro muito interessante. Antes da gente entrar no livro, primeiro eu queria agradecer as empresas incentivadoras da bandeira de transparência, a EDP, Ernst Young, FECAP, FUCAP, Grupo Fleury, Neoenergia, Petrobras, Sabesp, Suzano, Valor Econômico e as apoiadoras, 63M, Cogna, Eletrobras, IG, Irani, Klabin, Luz, M2M, Saber, Magna Contabilidade, Presum, Raia do Brasil, Renner, Riachuelo, Tecno 6, Group e IASO. Vai ser um evento muito interessante, é uma obra ímpar, é uma obra sobre como descomplicar a área tributária no Brasil. E antes da gente entrar já no mérito da apresentação e também do currículo dos nossos palestrantes, que são currículos excepcionais, eu queria comentar um pouquinho dos trabalhos que a ANEFAC tem feito. A gente tem investido pesadamente na área tributária, entendendo que é uma área de destaque dentro do sistema brasileiro. Faz 3 anos que a área tributária tem status de vice-presidência e a gente tem investido muito tempo em reuniões técnicas para debates de jurisprudência. Nós temos nosso Tax Day. O último Tax Day tivemos a participação de empresas como Porto Seguro, como a TOTS, para discutir tecnologia tributária. Temos nosso congresso tributário, 3 dias, trabalhando sobre matéria tributária das mais diversas possíveis. Temos o nosso prêmio profissional Mérito Tributário, que busca enaltecer e premiar os melhores tributários do Brasil. Temos blog, revista, participações também no Circuito Transparência, são eventos prévios ao Prêmio Transparência, onde a área tributária participa para discutir todas as questões envolvendo a questão da transparência, nossa aplicativa, comunicação ao mercado, enfim. E para esse esforço, o objetivo de hoje é poder apresentar essa obra única. São poucas obras escritas sobre esse tema. Nós temos muitas obras escritas sobre incidência tributária, o direito financeiro, mas em matéria de gestão tributária, eu queria parabenizar os autores, e aqui representando a Ana, o Leonel e o Augusto, que está para chegar, parabenizá-los por essa iniciativa de colocar no papel o que muito se faz, mas quase nunca se escreveu, né? Vou tomar a liberdade aqui de comentar os currículos, são currículos extensos. Eu tive que fazer um breve resumo, que são páginas e páginas e páginas de experiências profissionais. Então, a Ana Cristina é advogada, tem MBA em gestão tributária, trabalhou há 15 anos na PwC, foi sócia do Tosini Freire, atua há 12 anos como diretora tributária do Grupo Schneider Electric para a América do Sul. O Augusto Flores, ele é formado em Ciências Contábeis, com mais de 25 anos de experiência na área tributária. Hoje é o líder da área tributária do Grupo Volvo no Brasil. O Leonel Nobre, ele é vice-presidente de tributos da Dell Latinoamérica, ele é presidente do Tax Executive Institute, ele é egresso da Arthur Andersen, da BDO e da Grant Thornton, advogado e mestre de Direito Tributário pela PUC, também mestre em Direito Tributário pela Universidade de Miami Global Executive MBA também tem o Global Executive MBA pela Universidade de Miami. A dinâmica do nosso trabalho será dessa seguinte forma. Primeiro, o Leonel vai começar o evento, ele vai falar sobre o capítulo que ele escreveu no livro. É um livro, depois eu não sei se vocês conseguem ver aqui, eu vou mostrar uma vez, mas vocês fiquem à vontade de mostrar a capa do livro. Nós ficamos brincando até se, de acordo com a aproximação, ele fica branco ou não. Estou vendo que dá para ver a capa dele. É uma cor muito convidativa, agora muito bonita. E são, se não me engano, 17 capítulos escritos dos mais diversos temas, né? O tema do Leonel, ele vai falar sobre a história da atividade de gestor tributário no Brasil, e eu quero ser super-herói. Realmente bastante interessante o trabalho do executivo como super-herói em função das complexidades do nosso mundo. O Augusto vai falar sobre a gestão de crimes tributários, a visão do people-centric. E a Ana Cristina vai falar sobre a fiscalização. Aliás, problema espinho disse, é super espinhoso, fiscalização, o desafio da transparência e a busca de confiança. Olha, né, eu vou passar a palavra, não, antes de acabar, fazer um pequeno comentário, né? A nossa história, a história da ANEFAC, ela se assemelha muito à história do TI, só que
ao invés de ter 75 anos gerindo a área tributária, a gente só tem 54, né? Mas o nosso objetivo, o nosso valor principal é exatamente a troca de conhecimento. Inclusive, eu vi uma mensagem aqui muito interessante do prefácio, né, escrito pela... Deixa eu pegar aqui. O prefácio escrito pela Pilar Mata. E ela coloca que era um desafio muito grande, falado lá atrás, né? Ela pega um recorte, ela falava que a área tributária sempre tinha muito problema em dividir conhecimentos, né? Porque a área tributária trabalha numa área complicada e ninguém quer dividir as suas questões por serem componentes secretos da gestão da empresa, né? Eu achei muito interessante, mas foi um apontamento, eu fiz apenas um recorte de uma obra muito complexa, muito legal de ler. E, Leonel, então eu passo a palavra para você e uma boa palestra a todos. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Roberto Fragoso, pelo convite de estar aqui hoje. Obrigado, ANEFAC, por poder compartilhar com vocês um pouco desse livro. Esse livro, além de eu ser um dos coautores, eu também sou coordenador, junto com a Gisele Bossa, desse livro. É um livro que nasceu de uma conversa que vem de muitos anos atrás. Muitos de nós que escrevemos os capítulos do livro, trabalhamos lá no passado numa empresa que chamava Arturana, assim como você também, Fragoso. Então, esse livro surgiu de uma ideia de colocar vários profissionais bem experientes na área tributária e compartilhar o dia a dia, numa visão multidisciplinar, multifacetada, do que as pessoas veem no dia a dia. É um livro de gestão, não é um livro técnico tributário, não é um livro que vai falar de técnica, vai falar de leis, vai falar de uma visão de várias pessoas que trabalham para vários tipos de empresas. Nós temos alguns autores que trabalham em empresas americanas, empresas francesas, empresas argentinas, empresa sueca, empresas também chinesas. Então, você tem todo espanhola, você tem todo tipo de profissional que trabalha para várias empresas multinacionais. E então, a ideia foi falar de várias facetas dessa atividade de gestão tributária e também levando em consideração que vários autores são de indústrias diferentes. Nós tentamos ser diversos. Então, tem pessoas de financeiras, agronegócio, manufatura pesada, de tecnologia, da área de varejo, da área de serviços. Então, o livro ele buscou mostrar a evolução um pouco do profissional da área tributária, esse gestor interno. Não é aquela pessoa consultor tributário que trabalha em escritório ou trabalha numa chamada Big Four, consultoria tributária, na advocacia, mas é aquele que trabalha internamente, a gente chama de in-house. Então, sair um pouco mostrar para todo mundo essa evolução, e eu coloco da maneira, saindo da era dos Flintstones para a era dos Jetsons. A autoridade tributária já fizeram isso, a autoridade tributária, o Brasil já fez isso, né? Faz mais de 30 anos que a gente entrega informações para a autoridade tributária no Brasil de maneira eletrônica, seja naqueles disquetes antigos, e hoje você manda em tempo real essas informações. Então, alguns dos livros, eu vou falar do meu capítulo, que é da atividade do gestor tributário e sua história, e por que super-herói, mas eu queria apontar alguns outros capítulos, além dos capítulos do Augusto e também o capítulo da Ana Cristina, que tem vários capítulos. Tem um capítulo que fala mais ou menos sobre o perfil do profissional de tax de hoje e de amanhã. Tem um outro que é qual é a visão do CFO. Então, quando um CFO na empresa de vocês escuta, olha, tax, qual é a visão dele, o que ele espera ou ela e qual é a expectativa. Também tem outros capítulos sobre a visão multilatina. Então, como uma empresa multilatina, não uma multinacional que investe no Brasil, mas aquela empresa brasileira ou aquela empresa argentina que investe fora, como é que ela vê a gestão tributária no Brasil. Tem capítulos também sobre a questão de riscos e também eu achei bem interessante, tem um capítulo sobre a inclusão e diversidade dentro da área tributária, que eu acho que nós também temos um papel importante. Então, depois eu vou falar por que super-herói, mas antes de falar de super-herói, vamos falar um pouco de história. Então, falando da história do Brasil. Então, a gente sabe que na tributação no Brasil começou lá atrás, em 1534, na época dos dízimos da Ordem de Cristo. Depois a gente teve, em 1824, a constituição do Código Civil. Por que isso é importante? De Clóvis Bevilacqua, para aqueles advogados que estão na plateia. Porque foi aí que surgiu a personalidade jurídica da empresa. Então, você tem empresa, você tem um contribuinte, pessoa jurídica. Depois nasceram, isso foi em 1916. Depois, em 1949,
nasceu a Associação Brasileira de Direito Financeiro, que hoje é a IFA, International Fiscal Association. Em 1987, a BDT, que é a Associação Brasileira de Direito Tributário, e mais recentemente o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que isso foi no início dos anos 90. Então, tudo isso ajudou a evoluir. Claro que, ao mesmo tempo, você teve a academia, as grandes faculdades de Direito, tanto em São Paulo, a USP, a PUC, como outras também, na área tributária. E você tem somente nos anos 90 que você tem alguns estudos sobre a gestão tributária na área de contabilidade e finanças, não necessariamente nas cadeiras de direito. Então, isso fala um pouco da onde nasceu essa atividade dentro do Brasil. Então, eu falo disso também nesse capítulo. Nos Estados Unidos, já foi um pouco diferente. Os Estados Unidos, com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve que investir muito, investir muito na guerra, depois que se ganhou a guerra, foi de 39 a 45, os Estados Unidos estava com déficit por conta dos gastos da guerra e também por gastos dos programas com os veteranos. E aí duplicou-se o trabalho dos gestores tributários na época. Então, nos anos 42 a 45, se percebeu que muito trabalho, antes era um trabalho bem mais de contabilidade, um trabalho que não era muito pesado, mas com todos esses investimentos do governo, etc., necessidade de arrecadar mais, acabou-se precisando trabalhar o dobro. E aí o Paul Smith, da empresa que chama Shanley Distillers, que ficava no Empire State Building, hoje essa empresa é do grupo Guinness. Quem gosta de beber e toma cerveja Guinness é dessa empresa. Ele criou, no início de 1954, ele pensou em criar um grupo de discussão informal entre vários gestores tributários em Nova York, para onde as principais empresas estavam em Nova York. E ele disse, olha, vamos criar um grupo para discutir, facilitar a comunicação e reforçar os padrões de conduta da época, em termos de como um gestor tributário deve se comportar, quais ideias esse gestor tributário deve levar para dentro da empresa e compartilhar com os demais. E ele, naquele momento, estou falando de 1954, ele também se preocupou com a questão política e disse, esse grupo não é para falar de política, não é para ter nenhuma visão política, não é um trabalho de lobby. E aí se criou, em 1958, 44 se criou em Nova York, e depois em 58 o TI, que já estava criado, mudou-se de Nova York para Washington, D.C. Então, para quem vai a Washington, vale a pena conhecer. Fica na famosa K Street, tem uma sede de TI e tem um corpo de mais de 50 pessoas que trabalham para TI, entre administradores, você tem advogados que hoje fazem trabalho mais de advocacia do que antes, mas isso é um pouco dessa história. Em 53, TI foi convidado para participar oficialmente da comissão de discussão dentro da Receita Federal Americana e passou a ser ouvido nos Estados Unidos e no Canadá. Hoje, TI tem mais de 7 mil associados por todo o mundo e são mais de 3 mil das principais empresas no mundo. Nos anos 70, se saiu um pouco dessa ideia de que TI não vai ter uma visão proativa em relação à legislação. Então, nos anos 70, já começou a participar TI, os líderes de TI, em discussões junto ao Congresso americano, de como reformar o sistema americano, que isso culminou na grande reforma de 1986 nos Estados Unidos, e depois se criaram capítulos, ou seja, filiais de TI pelo mundo afora. Seria 1956 em Toronto, em 99 na Europa, em 2005 na Ásia, e 2015 foi criado o capítulo latino-americano de TI em São Paulo, foi no Hotel Renaissance. Eu tive presente, naquela época eu ajudei a fundar junto com a Ana e com outras pessoas também, a TI na América Latina, começando em São Paulo. E ele hoje é uma associação de gestores tributários e não de consultores tributários. Então, o meu capítulo ele fala muito disso. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco qual que seria a minha definição do que é um gestor tributário, o que será um gestor tributário sobre a ótica do que é hoje que TI entende. Tá? Então, o gestor tributário brasileiro é único. Ele é resiliente, ele é capaz, ele é multidisciplinar, ele é empático, ela é líder, é um resolvedor de problemas, viabiliza os negócios e, no final do dia, é um guardião das leis. Então, TI existe para isso.
TI é uma associação para nós, que somos internos, em-house, gestores tributários, para trocar figurinhas, para trocar ideias. E TI está disponível para todos, vocês podem ver no site de ti.org e se associar a TI, é bem interessante. Tem no mundo inteiro, eu tive esse ano num evento anual de TI em Scottsdale, Arizona, tinha mais de 500 pessoas, tem um evento todo mês de março em Washington, D.C., tem quase 800 pessoas. Então, são pessoas como nós discutindo temas de gestão tributária, e esse meu capítulo, ele basicamente teve o objetivo de abordar a história dessa profissão, que eu acho tão legal, tão nobre e tão importante nos Estados Unidos, como também no Brasil. Então, para aqueles que não conhecem o livro está aqui, como mostrou o Roberto Fragoso. Então, eu termino aqui dizendo que, de fato, nós somos super-heróis, porque trabalhar nesse mundo maluco que é hoje, você tem hoje a Receita Federal, é quase que os Jetsons. Algumas de nossas empresas, nós temos sistemas e processos que algumas vezes parecem os Flintstones, e nós estamos no meio entre um e o outro, e o nosso papel é juntar esses dois, então nós somos os incríveis ou os impossíveis. Então, esse livro foi um livro escrito por esses super-heróis, compartilhando um pouco o dia a dia. Então, eu paro aqui, Roberto, não sei se tem alguma pergunta, ou se a Ana e vocês querem comentar um pouco mais sobre isso. Ô, Leonel, eu vou dar a palavra para a Ana, então, e eu vou tomar a liberdade de comentar um pouquinho, também um pouco da minha experiência. Eu tive 2 vezes nos Estados Unidos fazendo o curso do TI, ano passado, mas depois da Ana eu tomo a liberdade. É fora do script, tá legal? Que devia estar no meu lugar é o Augusto, mas fazendo aqui a substituição, não no nível, mas aqui um pouquinho, eu gostaria de comentar só um pouquinho da experiência que eu tive com o TI. Boa tarde a todos. Bom, falar de gestão tributária, e você aí, Leonel, queria te provocar um pouco, né? Tá bom, Porque vamos lá. dentre todas essas tarefas, né, que você tem, falando aí, organizando grupos, quanto tempo você levou para conseguir organizar essa obra? Porque foi o grande desafio. Então, quando você fala aí da época que todo mundo realmente gostava de ter livro na mão, hoje, com tudo que a gente tem desse mundo digital, nessa era Jetson, e falar de governança, e você, como um líder, um gestor que está aí nos Estados Unidos, mas que tem um time gigante aqui no Brasil e em outros países da América do Sul, como que é ser esse líder? Fala para a gente um pouco dessa história, dessa vivência que você tem, de todas essas qualidades, de tudo que é o seu dia a dia, e ainda conseguir reunir tributaristas para escrever capítulos de livro. Conta um pouco dessa história para a gente. Não, eu acho que o livro, primeiro respondendo a pergunta, esse livro ele estava na minha cabeça, na cabeça de vários, incluindo você, há mais de já quase 10 anos. Eu não estaria mentindo, a gente se reúne, tem um evento que acontece todo mês de julho, acho que é junho, em Miami, que é o evento de várias associações, e nós sempre nos reunimos. Por que a gente não põe por escrito? Por que a gente não põe por escrito? A gente monta painéis sobre justamente esse tema que nós estamos falando, ou sobre fiscalização, ou como gerenciar uma equipe, ou como gerenciar seus assessores, esse tipo de gestão. A gente sempre monta esses eventos, mas nunca colocava por escrito. Então, ele nasceu dessa conversa de café, de coffee break que a gente tem nesses eventos, e aí a gente acabou convencendo a Thomson Reuters, que nesse caso é dos tribunais, a embarcar nisso e falar com cada um dos autores, você inclusive, tipo, olha, conhecendo algumas das pessoas, eu e a Gisele, cada pessoa tem a sua fortaleza, suas áreas de fortaleza, suas áreas, e pergunta para as pessoas, o que vocês querem escrever? Vocês querem escrever sobre o quê? E aí cada um foi contribuindo, e eu fui revisando junto com a Gisele, foi um trabalho de 1 ano, desde do primeiro pedido para os autores até ele ficar pronto. Então, como é que eu levo isso em relação às outras atividades que eu tenho? Eu tenho sorte, eu tenho uma equipe muito boa. Eu tenho uma equipe que está comigo eu estou entre 16 anos de Dell. Eu tenho equipe de gente que está comigo há mais de 12 anos. Começamos com uma equipe com 3 pessoas, hoje são quase 100 pessoas, na América Latina toda, desde Porto Rico até a Argentina. Eu tenho mais de 40 pessoas no Brasil, várias partes do Brasil, mas se focar naquilo que é importante e ter uma equipe boa. E, obviamente, que eu só poderia fazer isso nessa fase, né? Quando a gente se conheceu há 8, 9, 10, a gente se conhece há mais tempo, mas
No início, na Dell, não dava tempo. Estava montando o departamento tributário, estava montando do zero. Hoje tem-se problemas, mas eu trabalho mais na parte estratégica, consigo participar de TI, porque se você quer criar uma organização, tanto dentro da tua empresa ou como TI, que é uma organização de nível mundial, e o Brasil tem muito a contribuir para o mundo, especialmente nessa questão de contabilidade eletrônica e faturamento eletrônico, eu tenho que me dispor. Eu tenho sorte que meus filhos já estão criados, né? Então eu sou um pouco mais experiente. Então, né? E é tentar gerenciar tudo que a gente tem que gerenciar. Eu acho que também a pandemia, de certa forma, ajudou, porque você não tem aquele tempo, que eu viajava muito, quem me conhece, eu viajava 90% do meu tempo, passava num avião, num país ou outro. Hoje eu estou mais focado, né, mais nos Estados Unidos, então isso ajudou. E eu tenho flexibilidade dentro do todo, né? A gente sabe qual é a nossa prioridade como gestor tributário, mas eu acho que acho que foi um momento certo. Como faço a mesma pergunta para você, que no mesmo tempo você também teve que escrever um capítulo que não foi fácil, né? Um capítulo que não foi, e você entregou em tempo recorde. Então, como é que foi para você também gerenciar tudo isso, né? Bom, legal esse bate-bola, né? E acho que o primeiro ponto, né, Leonel, que a gente, quando conversa sobre a área tributária e a gente vai para os eventos, acho que o diferencial, antes de também responder sua pergunta, é porque a gente sempre cuidou do gestor, a gente sempre cuidou das pessoas. Eu acho que a gente ia para os eventos técnicos, a gente ouvia, evidentemente, aquelas apresentações, discussões, planejamentos, advogados sempre falando com muita propriedade, mas aonde a gente tinha uma essência muito importante para nós, era sempre os painéis que falava do gestor, que falava das experiências in-house, de como que a gente podia trazer essa experiência, como é que a gente podia compartilhar esse conhecimento e formar esse legado. Então, da mesma forma que você falou que nesse momento você saiu do operacional, que você tem um time bom, que você construiu a base, pode dizer que eu também estou na fase de governança, né? Eu não tenho o operacional, eu não tenho todo aquele time reportando a mim para cumprir com as obrigações acessórias. Isso faz com que a gente tente organizar, e quando a gente fala, né, da experiência, do tempo que a gente se conhece, de todo o tempo aqui, quando a gente conta de história e tudo mais, que a gente for trazer todas as experiências e exemplos que a gente viveu nessa nossa vida, seja de época de Big Four, comecei, era Big Eight, então a gente já se entrega um pouco aqui na experiência, né? Mas quando você falou do livro, eu falei, gente, vai ou não vai sair? E exatamente esse tempo de maturação, né? Será que a gente tem essa capacidade? Precisou passar do estágio que o gestor estava lidando com o dia a dia, para uma fase de gestor que ele está muito mais na governança, né? E com isso, a gente tem que ter uma das coisas importantes desse livro, quando a gente fala de era digital e que a gente está aqui, não é à toa, para trazer experiência, é porque se a gente não cuidar da gente, não fizer algo que tenha um valor pessoal muito grande, nada tem sentido na nossa vida. Então, a gente tem que compartilhar. E aí eu coloquei no meu objetivo que eu sim escreveria esse capítulo, ainda não escrevi um livro inteiro, mas escrevi o capítulo, e o desafio foi o tema que era de fiscalização. E aí, por quê? Como que a gente tira o temor, o terror, aquilo que a gente não quer, e vai escrever sobre isso. E colocar de uma forma que o gestor tem que tirar proveito do que é um processo de fiscalização. Então, o desafio foi exatamente a gente passar a ter uma governança. Acho que a pandemia ajudou e piorou. Eu digo que antes eu podia dar, não digo a desculpa, mas de fato a gente estava no trânsito, então existia um tempo de deslocamento que era factível de você não estar conectado. Hoje, se você não está conectado, não está com aquela luzinha verde ali disponível, e mesmo que você coloque, né, eu estou vermelho, o Teams vai apitar, o WhatsApp vai tocar, porque o mundo mudou. Então, precisa de muita disciplina, precisa de muita vontade de, além de cuidar, de gerir pessoas, de cuidar de uma área tributária, de dar governança para toda uma área de negócio,
você também ter um tempo para fazer algo que te agregue. E eu acho que isso foi o capítulo. A partir do momento que você coloca a primeira página, a segunda, vai colocando ideias, vai estudando, vai tentando organizar o que dá para colocar, porque falar de fiscalização, com o tempo que a gente tem de experiência, com tudo que a gente já viveu, você poderia escrever 50 páginas ou um livro inteiro sobre o tema. Mas são alguns highlights, algumas questões importantes para compartilhar. Então, foi esse o desafio aceito numa época em que a gente tem, sim, que cuidar da nossa agenda e cuidar da agenda da empresa que a gente atua. Não, Ô, obrigado. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando aqui, eu fazendo o papel do nosso amigo Augusto. Conta um pouquinho na tua experiência, aquilo que você colocou no livro. Quais são os pontos mais importantes que você acha que vale a pena você trocar com esse monte de gente que está nos assistindo? O que você aconselharia? O que você viu de melhores práticas ou aprendeu da forma mais dura? Né? Divide um pouquinho da tua experiência com a gente nessa questão de como tratar a questão da fiscalização. Perfeito. Bom, indo direto ao tema do capítulo, que é a fiscalização, o desafio da transparência e a busca da confiança. Por que não poderiam estar fora as palavras transparência e confiança? Transparência, você aí da NEFAC, todo o vídeo que passou aqui só falou de transparência, a busca da transparência das obrigações, das demonstrações financeiras. Hoje, o essencial é você ser transparente. A tua comunicação com o fiscal tem que ser transparente. Isso é muito importante. Você tem que buscar isso para ganhar a confiança da outra pessoa. Antes, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um processo de fiscalização que era exatamente, tocava a campainha e você ficava ali esperando, né? Nossa, é o fiscal, meu Deus, o que ele vai pedir? Como que eu vou correr? Como que eu vou atender? O que eu vou preparar? Ele não tinha os Ô, documentos. Lionel. Oi, Lionel, Oi. volta para a tela aí, cara. Eu só fiz a primeira pergunta só para iniciar a conversa. Volta para lá, por favor. Eu pensei que quando um falasse, o outro... Pensei que quando um falasse... Oi, tudo bem? Beleza. Desculpe, eu pensei que tivesse fechado meu som. Desculpa, Ana. Tá. Imagina, sem problemas. Então, a questão da mudança do processo de fiscalização. Antes, você tinha que preparar todos os documentos para disponibilizar para o fiscal. Era aquele temor. O que eu tenho? Onde está o documento? O que está no arquivo? O que não está no arquivo? Hoje, a situação é totalmente diferente. Às vezes, a gente tem saudade daquele momento que você tinha uma proximidade com o fiscal, podia conversar com ele. Hoje é um pouco diferente. Hoje, a fiscalização, ela já tem a comunicação com seus dados. Ela já tem tudo lá. Quando ela vem para um processo aberto, formalmente de fiscalização, é um estágio adicional, um estágio além. Então, o que nós temos que estar preparados? Acho que o gestor ele tem que entender que existem temas de tudo que a gente tem de operações dentro da empresa que a gente sabe que serão fiscalizados. A própria Receita Federal, em seu relatório anual, ela já coloca os temas que ela está buscando. Então, o tema ágil sempre vai ser um tema delicado. Se você tem uma operação como essa dentro da sua empresa, é muito importante que você esteja já se antecipando. E aí você coloque, de fato, todos os documentos. Então, quando os assuntos chegam, vou fiscalizar um outro tema, PIS/COFINS, os dados já estão lá. Por que você precisa ser transparente? Porque não adianta você omitir, você enganar. Você tem que chegar, responder ao que está sendo perguntado formalmente. Você não precisa ir além, a menos que a informação adicional vai agregar algo para a pessoa que está te fiscalizando. Porque ele não conhece a operação. Ele tem dados. A partir do momento que ele tem dados, você precisa facilitar, ganhar essa confiança dele na sua interlocução, seja através das respostas formais que você manda para o fiscal,
Ou seja, através de uma live que você pode estar organizando com o fiscal e conversar, é você falar: eu entendo o seu papel, nós estamos aqui tentando fazer tudo exatamente dentro da lei, pode ter uma questão de interpretação, mas o senhor fiscal é o respeito, ganhar a confiança. A partir do momento que você se coloca no lugar dele, facilita o trabalho dele, é muito mais fácil você estar gerindo e você evitar um auto de infração. Agora, todo esse processo é como a gente até já conversou bastante, né? É como se você sempre estivesse treinando, treinando, treinando para jogar. A fiscalização é a hora do jogo. É a hora que você entra em campo de fato para falar: será que eu atuei de uma forma correta? Será que aquilo que eu estudei, aquilo que eu orientei dentro da empresa, aquilo que os meus assessores legais me colaboraram, a minha opinião legal, aquilo que a gente fez de estimativa de risco, qual é o apetite de risco que a empresa tem? Tudo isso tem que ser levado em consideração num processo de fiscalização. Hoje a gente já consegue antever, ó, isso será fiscalizado, isso não vai ser fiscalizado, porque as informações estão coerentes, eu tenho sistemas, eu tenho algo que já antecipa para mim essa informação das obrigações acessórias, e a partir do momento que a gente já sabe que não tem inconsistência, dificilmente o fiscal vai querer ver isso. Então, hoje a fiscalização é aquilo que sai da curva. E a gente tem que falar uma linguagem muito coerente, muito dinâmica, sem legalês, direto ao ponto, porque o dado está lá, então você tem que ajudá-lo. Olha, a partir do momento desse dado que está na página tal, que está aí nos módulos todos dos SPEDs da vida, eu quero te explicar isso, para que você não interprete que seja aquilo ou outra coisa. Então, você trabalha junto com o fiscal. Ajuda ele a conhecer a tua operação. E o que a gente também tem que discutir muito hoje, quando fala de fiscalização, que dói para a gente, é porque a gente trabalha com compliance, a gente tem uma conduta, a gente tem caráter, a gente tem ética, a gente tem sustentabilidade, a gente tem lá o ESG de governança, a gente tem tudo certo. Por que que o fiscal vem e desconfia da gente? Ele parte de uma presunção de má fé. E a gente, do outro lado, também tem um pouco de resistência e também pode ter um pré-julgamento de que o fiscal está ali com alguma intenção errada, que não a de fazer o papel dele. Então, você tem que quebrar esses paradigmas, né? Então, hoje, processo de fiscalização, se a gente for fazer uma interlocução com o fiscal, a gente nunca vai sozinho, a gente sempre tem 2, 3 pessoas juntas, mesmo em live, a gente tem que proteger a imagem da empresa, tem que ter um tipo de testemunha, né? Isso é super importante. Dentro da empresa, ninguém manda uma informação para o fiscal que não passe pela minha gestão, para olhar se está tudo certo, se não tem um termo que pode estar equivocado. E a partir do momento que o fiscal ganhar a tua confiança, falar, olha, eu não estou aqui, de fato, para não pagar, eu não estou aqui para sonegar, eu estou aqui para fazer o melhor dentro da legislação que a gente tem. Então, a gente tem que tirar um pouco dos tabus, tirar esses medos, aproveitar o processo de fiscalização para mostrar que o teu trabalho está correto, porque a gente sabe aquilo que tem de risco, a gente tem que trabalhar preventivamente num mapa de risco para falar, olha, essa operação pode ensejar algum questionamento. Isso é um erro. Ok, não sabia. Mas você tem como medir, tem como ter o seu mapa de governança. Se antecipar, deixar todo o seu diretório de documentos preparado para disparar no momento que a fiscalização for aberta formalmente. O que a gente não gosta é quando a gente não tem chance de jogar. É quando a gente não tem chance de ter essa interlocução com o fiscal, de não ter o processo aberto. Quando vem top-down, auto de infração pronto,
com base numa inconsistência ou num cruzamento errado, ou simplesmente porque você não teve um pedido de compensação de crédito homologado e automaticamente vem uma multa, ou agora que está na moda você faz a sua compensação, você tem todos os extratos que provem a retenção do seu imposto, e uma forma que a Receita está encontrando de fiscalização olha, eu quero que antes de homologar a tua compensação, você prove que a Receita foi tributada. Só que a Receita daquela operação, você usou a compensação nos últimos 5 anos do imposto, mas a tua base, ela pode ter muito mais tempo. E aí ele quer reabrir esse prazo, ele quer saber se a Receita Financeira transitou no resultado, se a sua operação enfim. Isso faz com que os nossos prazos, os 5 anos, desmoronem. E aí você tem que ter reputação. Você tem que saber reportar isso para a sua matriz. Isso é uma coisa muito importante. Quando você fala de gestão de fiscalização, você não pode esquecer do seu acionista. Você não pode esquecer do dono do negócio. Então, você tem que dizer, mas não são 5 anos, por que agora você está pedindo documento e contrato de 10 anos, de 15 anos? Infelizmente, a gente acaba tendo que fazer isso. Então, de fiscalização tem de tudo um pouco. Acabei de receber um auto abrindo uma fiscalização do ano de 2011. Então, isso para mim prova o quê? Que essa inteligência artificial da Receita funciona muitas vezes, mas de outro lado, às vezes pode ter um equívoco, pode ter disparado algo errado, porque aí de fato a gente está falando de 11 anos, e sobre um tema que ela já fiscalizou e por um auto de infração que foi pago. Então, assim, tem de tudo um pouco, a gente tem que saber trabalhar, né? Acho que são muitas coisas para falar de fiscalização, podia ficar aqui horas falando e contando causos e experiência, mas eu acho que a chave é isso, é você ganhar a confiança do fiscal, é você responder do formato que ele quer, não adianta colocar do formato que você tem pronto. Se ele quer na diagonal, na vertical, na horizontal, respeita. Isso vai fazer com que ele, ela perdeu tempo, ela fez do jeito que eu pedi, ele vai ficar muito mais satisfeito na hora de olhar a informação, da forma como ele gosta de tratar. Então, são esses alguns aspectos aí da fiscalização, dentre tantos outros. Leonel, fica à vontade. Eu queria, Ana, eu queria te perguntar 2 coisas. A primeira, como é que você vê essa questão do assessor externo, né, do consultor, do advogado, nessa questão de fiscalização? Como e quando e como usar ele ou ela? Essa seria uma das questões. E a outra, eu queria que você falasse um pouco da questão de você acha que mesmo nesse mundo ambiente eletrônico é possível a gente estabelecer uma confiança assim? Transparência é possível, porque você manda informações. Agora, a confiança, que é um atributo humano, é um atributo. Você acredita como estabelecer isso dentro desse mundo virtual, que hoje está tudo virtual? Ok, então vamos lá. Primeira pergunta do assessor legal. A gente tem que analisar o tipo de fiscalização que a gente está sofrendo, né? Qual é a matéria e qual é o momento certo de você aparecer com o assessor. O assessor, ele pode estar com você já, se você não tem um time grande, os assessores estão aí para corroborar, eles têm bastante experiência, eles podem instruir junto com você a tua resposta à fiscalização. Então, isso é um tipo de assessoria, mas que ainda a figura do advogado não aparece em frente ao fiscal. Eu tive uma situação muito peculiar de uma fiscalização presencial, na época ainda que a gente tinha que entrar na salinha do fiscal, sabe? Era o escritório na rua tal. Não, mas a Secretaria da Fazenda é ali. Não, mas ele não atende lá, ele atende num escritório próprio, porque lá os documentos foram deslocados. Quer dizer, com essa situação, aí já é um momento de você também colocar um terceiro. Na primeira vez, eu fui só com o diretor financeiro. A gente conversou, e na verdade, essa discussão, nem o fiscal sabia o que ele queria, porque a gente estava ali para ouvir, e a gente ficou ouvindo, falando, qual é a sua dúvida?
estou aqui para responder. Ele não conseguia formular a dúvida. Qual é o documento que o senhor quer? Ele não conseguia pedir o documento. E aí foi uma discussão muito difícil, né? Porque ficou naquele imbróglio de que o que está acontecendo, o que é, o que deixa de ser. E a gente começou a falar, até que eu dei por terminada a reunião, eu falei, olha, eu agradeço, se o senhor está dizendo que eu tenho uma exposição fiscal, eu quero pedir um prazo para o senhor, para colocar meu time para trabalhar, trazer mais dados na semana que vem. E ele aceitou. Ok, depois, passada uma semana, eu voltei, e aí sim eu voltei com um advogado. Porque chegou lá, o advogado teve que fazer as vezes de falar, olha, a empresa está aqui, estou assessorando, existe o compliance, o senhor pode realmente formular qual é a questão. E aí ele foi caindo a ficha, foi entendendo que o momento era diferente, né? Era uma empresa que a gente tinha adquirido, a gente não sabia, a gente falou, é uma nova gestão, eu não posso falar da gestão anterior, estou aqui para falar da gestão atual. Então, esse foi muito importante, a presença do advogado, para romper qualquer tipo de discussão que não tivesse dentro das regras de compliance. Isso foi super importante, tá? Agora, questões técnicas. Eu tenho fiscalizações que estão abertas há muito tempo para discutir incentivo fiscal de Manaus. Por quê? O fiscal, ele ainda, né, tem a tentativa de averiguar se a gente transaciona com empresas com incentivo, se eu posso tomar o crédito, falando de estadual, né, de ICMS, mas isso eu tenho opinião legal. Então, eu tenho todo um parecer que foi montado e direcionado ao fiscal. Então, o assessor não trabalhou só para a empresa, mas trabalhou direcionando a fiscalização, juntando todos os argumentos e todas as questões aí de jurisprudência para poder suportar aquele processo, e o fiscal entendeu. Então, essa é um pouco da visão da experiência do assunto assessor legal. E a sua segunda questão, agora até me fugiu. Foi sobre como estabelecer a confiança, mas antes de A falar confiança. antes de falar da confiança, deixa eu só também apontar aqui que eu concordo com você, número general, mas eu sempre digo para o meu time que o gestor, nós somos gestores, e o assessor ele é um coadjuvante nessa conversa. Né? Tudo bem, você até liga para o escritório, chama de doutor fulano, doutora fulana, mas no final do dia, nós que somos nós que estamos dirigindo o carro, eles estão ali assina, né? para ajudar. A gente que assina, a gente que é responsável. Então, duas coisas. Então, nós temos que, independente do nosso nível, se nós somos diretores, gerentes, analistas, nós estamos liderando isso. Eles estão ali para ajudar, para colaborar, e vai ter momentos que eles vão dirigir. Com certeza vai ter momentos que eles vão dirigir, e eu vou ser passageiro, eu não vou ser, né, um motorista. E também uma outra coisa importante eu queria saber a tua opinião sobre isso, tem que ter opinião. O profissional in-house, ele ou ela tem que ter opinião sobre as coisas, dentro do nível da pessoa. Se a pessoa começou ontem, vai ter uma opinião de quem começou, mas se a pessoa tem experiência, ela tem que ter opinião. Não é simplesmente pegar o que o assessor A, B ou C disseram. Nós temos que ter a nossa opinião. Então, eu queria que você falasse essa questão da opinião e também da confiança, né? De como estabelecer a confiança com a fiscalização, que eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Com certeza tem a ver com a outra, porque a gente conquista as pessoas, né? A gente, na verdade, a relação fisco-contribuinte, ela vem mudando de tempos em tempos. E o que a gente se espera para o futuro é, de fato, que esse nível de confiança, com os programas que hoje estão sendo criados pela Receita Federal, o Projeto Confia, Programa Confia, o Estado de São Paulo nos conformes, os ratings que a gente tem, A+, A, B, C, outros estados que criaram outros programas, como o Ceará com nome diferente, lá o Pai d'Égua, enfim, são programas em que a Receita hoje, ela já te dá um rating, ela já te dá uma nota. Então, a confiança também vem um pouco disso. E quando você vai falar com o fiscal, olha, eu cumpri com isso, o meu rating é esse, meu rating é A+, que já demonstra que eu tenho a transparência, as informações foram dadas, a gente não omite. Eu acho que a própria forma de conversar e de escrever, a terminologia é muito importante, Leonel. Isso você vai criando a confiança, a forma que você
trata as pessoas. Eu acho que é um pouco do bom senso, da educação, que a gente tem que ter com todo mundo, mas como o processo de fiscalização, ainda que formal, ainda que tão temido, você tem que criar esse laço, essa empatia. A partir do momento que você tem uma empatia e você se coloca no lugar do fiscal e você dá valor ao trabalho dele, e você o ajuda, com certeza você tem um resultado melhor, né? Ele vai entre 1 milhão de documentos lá, todos truncados, todos inexplicados, com um monte de papel, de opinião, de dado inconsistente, que ninguém o ajudou, ele vai criar um auto de infração, com certeza. É como se fosse o nosso dia a dia. A gente sabe aquilo que a gente gosta mais de fazer do que a gente gosta menos de fazer. Então, se você dá algo mais mastigado, que você ajude-o, com certeza, você tende a ter um resultado melhor, né? Porque você sabe aquilo que você eventualmente tem de risco, você já tem mapeado, né? Então, você facilita. Agora, tem coisas que começam muito erradas. Tem coisas que há interpretações do fiscal, porque ele não sabe tudo. Assim como nós, ninguém sabe tudo. Ele também não sabe tudo. Então, às vezes, ele parte lá por uma demanda, porque, de fato, ele tem uma questão que ele precisa arrecadar, e ele vem ali, não, esse produto tem substituição tributária, por exemplo. Aí você fala, não, olha, você não pode olhar só a classificação fiscal. Você tem que olhar o segmento, você tem que olhar a descrição do produto, vamos lá. Não é só pegar a tua classificação fiscal que está ali listada, e não é uma lista positiva, está lá, acabou. Não, vamos olhar, olha o nosso setor. Para que eu uso esse produto? Não tenho, não é, qual é a operação do meu cliente? Olha o outro lado, o meu cliente não vai revender, meu cliente é, né, a indústria. Então, você começa a criar a confiança e dando dados para ele. Isso é ter opinião, isso é ter conhecimento técnico, né? Eu posso não ser a expert de indiretos, não é a minha melhor expertise, mas a gente sabe dialogar, a gente estuda e a gente fala. Isso você ganha confiança, empatia, e a comunicação é fundamental. Não, Ana, eu acho que uma coisa que eu queria, sua opinião, que se você também tem a América Latina. Eu gosto muito de comparar um pouco o que acontece no Brasil com o resto. O que você acha? Eu acho que o Brasil está bem sofisticado nessa parte de fiscalização. Tanto a Receita Federal, fala da Receita Federal, ela está bem, há muitos anos que ela está muito bem aparada tecnologicamente. Os profissionais, na sua maioria, são bem estudiosos, são pessoas corretas. Então, nível de sofisticação que eu diria alta, de 1 a 10, eu diria que seria quase um 9 e 10. Se a gente compara, talvez, com outros países da América Latina, a gente não vê a mesma coisa. A gente ainda vê uma... Você concorda com isso? E o que isso faz com que... Né, como isso ajuda nós, profissionais do Brasil, que muitos de nós vamos acabar, os mais jovens, aí um dia vão acabar também trabalhando com outros países da região. Como é que isso nos ajuda? Então, vamos lá. Realmente, o nível de maturidade do Brasil é fantástico, né? A gente está muito à frente, eu não digo nem só na América do Sul, mas comparando com outros países até da Europa. Outro dia eu estava num call, a França estava lá porque ia começar a nota fiscal eletrônica, as obrigações iam começar a ser eletrônicas, quer dizer, como assim? A gente já tem isso há quantos anos? Né? A gente vive isso, a gente respira a obrigação acessória, a gente reclama de tanta obrigação acessória com tanto dado que a Receita pede. Então, é assim, abissal a diferença de nível tecnológico, né? Porque houve um grande investimento da Receita, e de conhecimento e maturidade de fiscalização e tributária no Brasil em comparação a outros países. E aí a gente tem que ver caso a caso. Vai falar de uma Argentina, não adianta. A Argentina é muito aquele ainda, a mentalidade né, fiscalização pura, pura, pura. O mesmo assunto que você... Ah, mas eu tenho tratado de bitributação. Não, mas aqui não se aplica. Não, mas olha, o meu serviço é assim, assim, qualifica. Não, mas aqui o imposto de renda é diferente, não pode. Então, assim,
A Argentina é aquela visão muito restritiva. Ah, essa despesa vai ser indedutível. Aqui não vai ter jeito de descontar, deduzir, o management fee, nada se discute ainda num nível técnico, né? E as pessoas de lá temem, ainda tem aquela visão, não, a fiscalização aqui nada pode. Então, é muito difícil, muito complexo. Você vai para países menores, assim, Peru. Peru, a gente conseguiu reverter algumas fiscalizações, mas assim, gastando muita consultoria, Big Four, montando dossiê, elaborando relatórios, assim, é um trabalho que sozinho não adianta, sabe? Sempre vai ter que ter um assessor. Chile, eu acho que é muito parecido também. Você tem que ter um assessor ali para, não que as pessoas não tenham a qualificação, mas é um pouco do modus operandi, da vivência que a gente tem, com o assessor ali do lado, preparando tudo, preparando relatórios, é quase um dossiê, uma documentação, páginas e páginas, e relatórios e cruzamentos ainda para atender a fiscalização, né? Isso, Colômbia, também bastante parecido nesse sentido, tá? Na minha opinião. Não, eu concordo com você. Eu acho que o Chile ainda é um pouco melhor, mas a experiência do Chile, o assessor, ele participa ativamente, ela ou ele, né? Enquanto que em outros países, como você disse, no Brasil, o assessor é importante em alguns momentos. Mas eu acho que alguém colocou aqui que a gente é sofisticado, mas agora se explica tudo por ECAC. Eu concordo, mas eu queria saber a tua opinião, Ana, porque eu gosto, quando a gente falou desse capítulo, né, da fiscalização, para mim, chamou a atenção a questão da confiança, né, e da transparência. Eu acho que se você focar nessas coisas, como é que a gente lida com... Só tem ECAC, você tem ECAC de volta, como é que a gente estabelece essa confiança? Eu acho que assim, o ECAC, ele está para o teu dia a dia, né? Bateu lá a inconsistência, o ECAC está perguntando, agora tem outros aí desdobramentos dentro do ECAC, né, que estão pedindo. Eu já recebi solicitação de informação de cálculo do imposto de renda do ano em curso, do ano de 2022. Isso nunca tinha acontecido, né? O fiscal pediu de janeiro a junho, como que estão as minhas antecipações. Então, assim, será que ele está tão adiantado? Será que eu já passei da prova do ano anterior ou eu não passei? O que ele está pedindo? Você fica imaginando, né? Então, assim, o ECAC, de fato, tem ali o dia a dia, você abre o chat, você conversa, você passa dado, tem uma série de coisas, porque o bloco não está batendo. Mas, por exemplo, eu tive uma abertura de imposto de renda, de fiscalização, com o ECAC, pediu uma série de coisas, a gente foi mandando. A gente conseguiu depois fazer uma live com o fiscal, expliquei uma série de coisas, e aí ele pediu mais prazo, e aí ele pediu mais prazo, e aí ele pediu mais prazo, ele pediu mais prazo. Aí ele entrou em contato, né, pelo ECAC de novo, falando, olha, eu vou fechar a fiscalização, eu realmente vou lavrar um auto bem menor. E eu falei, nossa, o que ele está pegando no imposto de renda? E aí eu recebi um auto de uma multa de CPRB. Então, ele abriu a fiscalização para tratar de imposto de renda e ele fechou com um auto de CPRB ou uma multa. Completamente diferente. Agora, eu tenho outras situações, por exemplo, de preço de transferência, que não é só ECAC, né? É bem diferente. Você precisa dar muito mais dados, você tem ágil, precisa dar muito mais dado, então não é só o ECAC, às vezes você vai de novo com aquelas respostas formais, que a gente até faz o upload no ECAC, mas preparo sim cartas explicativas para o fiscal. Eu acho que é aí que vem o papel um pouco de ser super-herói, porque atrás do ECAC tem uma pessoa. Então, a gente tem que chegar nessa pessoa. Eu acho que tem todo um trabalho de conhecer a fiscalização, de conhecer a nossa empresa. Talvez eu possa falar isso, porque eu trabalho numa empresa grande, você também, né, Ana, tem essa... Né, trabalha em empresa grande, que tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom que você consegue ter acesso às pessoas que você precisa ter acesso para poder ter conversas e você não fica atrás de um ECAC. Mas tem o lado ruim que também você vira alvo, porque você é uma empresa grande. Então, e antes, no mundo não virtual, no mundo físico,
se você tinha uma boa reputação, não tinha fiscalização. Hoje, o sistema, tanto faz, se você é uma empresa pequena ou grande, ele acusa, mas eu acho que a gente tem que ser meio super-herói para poder chegar nas pessoas, influenciar as pessoas, tanto internamente na empresa, porque como é que a gente explica isso, né, para os estrangeiros? Você trabalha numa empresa francesa, eu trabalho numa empresa americana. Como explicar isso? Como é que explicar uma fiscalização? Como é que a gente... Eu vejo um pouco esse lado super-herói de explicar, olha, nos nossos países não é possível você fazer um acordo, né? O famoso settlement, né? Que a primeira pergunta que vem não é como é que faz um settlement? Aí você fala, olha, acho que não existe, estamos trabalhando nisso. Estamos A transação engatinhando ainda, tributária, né? estamos engatinhando, mas como é que você vê esse lado super-herói? Eu acho importante se focar nessas habilidades que a gente tem que Olha, ter para fechar essas coisas. eu não sou tão fã de super-heróis, desses Hum, filmes aí da DC hum. Comics, mas meu filho é master e eu tô aprendendo um pouco com ele, porque eu fui assistir o último Homem-Aranha e assim, eu cheguei lá e já não estava entendendo por que que tinham tantos Homens-Aranha. Então, assim, os super-heróis hoje se multiplicam e o super-herói briga com o outro super-herói. Então, isso para mim, aquela visão que eu tinha de super-herói era completamente diferente do que é hoje. Você vai lá no cinema, se você está assistindo esses filmes novos, Leonel, um super-herói mata o outro, briga com o outro. Então, assim, trazendo exatamente esse seu exemplo de super-herói, e que um mata o outro, um briga com o outro, hoje, o que a gente tem no mercado é também um pouco de benchmark, né? Eu acho que, da mesma forma que vem a fiscalização e ela tem uma série de relatórios e ela já te conhece, né? Ela já sabe um pouco do teu perfil, já te deu uma nota e ela sabe que você saiu da curva, você também hoje consegue se preparar com esses grupos que a gente participa, com o grupo do TI, com outros grupos técnicos que a gente tem, grupo de tributos, tem o GETAP, tem vários grupos bons, TELA, que você tem um benchmark muito forte. Então, hoje, assim, os super-heróis tanto brigam um com o outro, como eles também se ajudam, né? Eles criam uma força conjunta para tentar derrubar uma questão de erro da fiscalização ou de uma interpretação errada, né? Não estou aqui para julgar, né, o que é certo e o que é errado, não estamos falando nada de técnico, mas assim, a forma hoje de gerir é diferente. Hoje você consegue fazer um benchmark facilmente com grandes empresas de procedimentos. Olha, hoje chegou o auto da multa isolada. Coloquei no grupo, nossa, naquele dia, 30 autos de multa isolada foram lavrados. Só do que eu contei ali. Uma empresa foi 10, outra foi 2, outra foi 5, eu fui 1. Com isso, você monta o teu relatório, porque você sabia que ia ter esse auto, porque sua perda de compra não foi homologada. Então, você fica ali, multa isolada, 50%, lá no painel amarelo, né? E aí, quando você leva para o teu, né, o seu chefe, para a matriz, o seu relatório, você já fala, modus operandi Brasil, auto de infração automático. Todas as empresas, nessa segunda-feira, tantos autos, num grupo que eu participo de X empresas, receberam o mesmo tipo de auto de infração. Então, aí é que está a questão de ser super-herói e de você ter as armas corretas para poder trabalhar. Então, qual é a arma? É eu me preparar para isso, eu saber ouvir o mercado, eu até com concorrente hoje a gente conversa, né? Entre gestores também a gente tem a cordialidade, ninguém vai abrir a informação que é confidencial, evidentemente, mas você consegue participar de mesmos grupos e de criar opiniões conjuntas, de um dar força para o outro, porque se um autuado, o outro também vai ser, né? Os procedimentos são muito comuns. Então, os super-heróis se ajudam, trabalho em conjunto, o benchmark é fundamental para a gente derrubar. Hoje o contencioso é muito caro, a gente tem coisas que às vezes, dependendo do valor do auto, a gente, moralmente, a gente quer derrubar no mérito, porque sabe que está errado, a gente começa uma discussão, aí depois aquilo toma uma dimensão, um custo, um tempo que te dá uma dificuldade até de gerir sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente vai pagar, do que a gente vai discutir, do que a gente vai trabalhar para evitar de ter o auto, justamente para não passar por esse impasse. Eu acho que é muito difícil, às vezes, você
está lá em autos aduaneiros, né? Até citei aí no capítulo do livro, o cliente está ali esperando a mercadoria, teve uma discussão na alfândega, isso e aquilo, e acabar que a gente às vezes tem que pagar sem precisar, algo indevido, mas só por uma urgência, porque a tua multa contratual é maior do que o valor do auto. Então a gente tem que saber trabalhar, gerir e entender qual super-herói que a gente vai atacar e qual é o tamanho do inimigo. Acho que isso é fundamental, porque às vezes o tamanho do inimigo fala que tudo bem, é inimigo, está errado, mas eu prefiro matar a formiga do que, né, brigar com... Enfim, é isso que eu quero dizer. Você tem que entender o teu inimigo e com quem você está lidando. Ana, na tua experiência, qual que tem sido... Você tem uma equipe para tocar a parte de controvérsias fiscais, quais são as habilidades, né, como esse profissional, o que você espera desse profissional? Bom, acho que a gente que aí já se entregou da geração X, Sim. a gente já carregou muito piano, a gente já trabalhou bastante. Hoje, a nova geração, lógico, ela vai... Acho que o Augusto chegou aí, vai falar muito também desse perfil. É diferente no sentido que a gente precisa que as pessoas estudem. Eu acho que você tem dentro do teu time aquele que é um coordenador, aquele que é um operacional, e você tem que ter alguém ali para poder administrar a questão técnica, mas sempre vai passar. Se vai para a fiscalização, vai passar por um gerente sênior que eu tenho, ou vai passar por mim para dar uma olhada, para poder ser liberado para o fiscal. Então, as pessoas têm que ter, de novo, bom senso, tem que ter uma comunicação boa para escrever, para montar, para analisar a informação. Não adianta só jogar no ventilador um monte de coisa. Você precisa ter uma pessoa que administre dados, que tenha um conhecimento abrangente, uma mente aberta para poder lidar com as planilhas, lidar com os dados e trazer algo com um pouco de conhecimento da lei, do procedimento, aí voltando para as questões lá de base de cálculo, pagamento, documentação, daquilo que a gente não foge dentro do sistema tributário. Concordo. Gente, deixa eu tomar liberdade aqui, então, de participar. Entre o Augusto estava em voo, tal, por chuva, também aqui em São Paulo está caindo um pé d'água. Augusto, boa tarde, obrigado por você também participar dessa nossa conversa. Eu tentei te substituir, mas fiz apenas uma pergunta aqui. Nós estamos conversando com o Leonel. O Leonel já apresentou um pouco desse capítulo sobre a questão do super-herói em matéria tributária. Acho que ninguém aqui nega a dificuldade que é ser super-herói nesse mundo onde temos que calcular o tributo, interpretar a norma, temos a área jurídica, a área de consultoria, negociação, relacionamento com o fisco, essa complexidade. A Ana tocou em pontos muito importantes com relação à fiscalização, a dificuldade que é oferecer subsídios para a fiscalização, manter um relacionamento ético mais próximo com a fiscalização, de tal forma com que seja dirimido as questões mais fáceis e realmente entrar no mérito do ponto real, e mesmo assim com as complicações que eventualmente tem sido o relacionamento com a autoridade. Eu queria um pouco, então, ouvir de você como é que foi um pouco do seu tema, né, do livro, né, gestão de times tributários, porque esse é um terceiro tópico muito importante, como é que eu trato a gestão de pessoas, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Eu falo nós sozinhos porque eu também tive a oportunidade lá no passado de estar um pouquinho nessa área tributária e eu vi que a dificuldade é enorme, né? Tem o que a Ana estava falando, treinamento, dia a dia, questão de todo mundo olhar um pouco, então não é questão só de cadeia hierárquica, mas todo mundo agregando valor nos trabalhos, né? Eu sei que você também tem trabalhado bastante nesse tema, como todos vocês, não eu tenho certeza que vocês dois, Leonel e Ana, é um tema de carinho muito grande, que é gerir pessoas. Mas eu vou passar a palavra para o
para o Augusto, e aí a gente volta aqui no nosso modelo inicial, que o Augusto fala um pouco da obra dele, depois vocês comentam, tá bom? E depois a gente faz uns arremates finais. Obrigado. Obrigado você, Roberto. Obrigado, Anefac, pelo convite. Obrigado, Leonel, Cristina. Se o Leonel já falou do super-herói, é bom porque eu já não vou precisar pagar royalty para ele, porque desde que ele contou essa história esses dias aí num evento, eu comecei a usar aquilo de maneira recorrente. Eu tenho que pagar royalties para o Leonel aí mensalmente, usando aquela analogia que ele faz dos Jetsons, dos Incríveis, que eu gostei muito. Bom, eu escrevi essencialmente, Roberto, sobre as habilidades comportamentais, né, a visão people-centric, de realmente ter alguns pilares. Acredito muito em habilidades técnicas, obviamente, como todos aqui que militam na área tributária, mas eu acredito que as habilidades técnicas elas nos levam até um determinado patamar, a partir do qual a gente só consegue abrir determinadas portinhas ali com as habilidades comportamentais, com comunicação, com a capacidade de persuadir, negociar, trabalhar de maneira transversal com as áreas da empresa, né? Eu cito muito que foi-se o tempo, né, de aquele gestor tributário numa sala climatizada, esperando as pessoas entrarem para tirar dúvidas. A gente precisa ir até onde está o negócio. O meu negócio aqui, eu preciso, por exemplo, dirigir o caminhão, entender como é que funciona o caminhão elétrico, entender por que o meu produto é melhor, em que medida que ele é melhor no custo operacional, ele é melhor em preço, é melhor no pós-venda. A gente precisa entender bem tudo isso para saber onde plugar, né, os nossos skills tributários, construir operações melhores, construir um FDIC para cá, construir um banco para lá, fazer operações de rental. Hoje, todo mundo está pagando para usar, né? Acho que o Lionel também passa bastante por isso, né? Então, no passado, as pessoas compravam e tinham lá o CAPEX, né? Então, hoje, as pessoas estão substituídas por OPEX, né? As empresas, e o setor automotivo está passando por isso, né? E eu acho que as habilidades comportamentais passam, né, por storytelling, passam por programação neurolinguística, passam por a gente ler mais romances, ler mais história, ler mais filosofia, entender mais do ser humano, ler biografias, ter repertório cultural para poder sentar numa mesa e ser uma pessoa agradável, né? Eu falava hoje de manhã numa palestra que aquele estigma, né, do tributário, do contador, que só fala sobre finanças, sobre contabilidade, sobre partida dobrada, isso tem que ter ficado muito para trás, né? A gente precisa ter a capacidade de falar sobre assuntos mais agradáveis, né? E aí eu brincava que na época da faculdade eu gostava muito mais de tomar cerveja na faculdade de Direito ou na arquitetura, do que ali junto com os contadores que estavam cada um com um FIPECAF roxo embaixo do braço, ali, enfim. Então eu falo bastante sobre isso, Roberto, dessa questão da habilidade comportamental, e eu fecho esse artigo falando do mimimi e do pragmatismo, né? Porque isso eu aprendi também com o Leonel, né? O Leonel ele é um crítico bastante ácido de que tá bom, isso aqui é complexo, e daí? Você vai continuar tendo que acordar às 6 da manhã para resolver problema, para trazer soluções, né? Então, o que você faz com isso, né? É complexo daí. Então, hoje, a gente que trabalha em multinacional, a gente sabe que a Índia, por exemplo, tem seus indicadores de risco aumentando bastante, porque teve uma reforma tributária recente, e eu não ouço os indianos reclamarem, mimimi, né? Não ouço ninguém falar isso, e o brasileiro tem essa mania, né, de, poxa, isso aqui é muito complexo, substituição tributária é complexo, o DIFAL é complexo, tá bom, mas só que para operar no Brasil, para você acessar 220 milhões de consumidores, você tem que passar por isso, né? Então é um pouco isso que eu falo, é muito menos técnico, muito mais comportamental, né? Focando, né, nessas chavinhas que eu chamo, de que, e com tudo isso, né, ou seja, você tem o repertório contábil, financeiro, tributário, você pluga habilidades comportamentais. A provocação que eu faço é a seguinte, Roberto: por que temos poucos ainda gestores tributários CFOs, CEOs, né? Será que não deveríamos ter mais? Será que a gente está chegando nesse nível de começar a ter, né? Então essa é a provocação que eu faço. Desde logo agradeço e te devolvo a palavra. Obrigado. Você sabe uma coisa? Faz uns 2 meses atrás nós tivemos um CFO Day aqui pela Anefac, né? E os 2 diretores tributários são ex-tributários, 2 diretores financeiros, CFO, são ex-tributários, que é o atual CFO da Petrobras
e atual CFO da ISA-CETEP. Os dois vieram da área tributária. Claro, eu não tenho estatística de quando vieram, mas estar na área tributária no Brasil conhecer a tributária é um pré-requisito para poder subir a diretor financeiro, não tenho dúvida, né? Antigamente, ser tesoureiro era um pré-requisito. Hoje em dia, eu acho que a questão tributária envolve uma questão tão complicada que estar na cadeira do gestor financeiro significa também conhecer muito bem. Mas eu vou passar a palavra para a Ana, por favor, depois o Leonel para os comentários. Bom, Augusto, falando aí, né, dessa sua visão, eu notei aqui no seu capítulo, você fala de algumas fases da vida, da carreira, da experiência, e aí você fala do momento que, de fato, a gente tem que entregar, não vai saber tudo, a gente já falou um pouco disso antes, a gente não conhece tudo, não vai dominar tudo, não vai ter todos os dados, mas como você consegue trabalhar isso com o seu time? Quer dizer, o que você imagina que essa nova geração olha para você e como você inspira essa nova geração como líder, né? Porque antes ele imaginava que você era aquele sabedor de tudo, então era o dicionário, era a enciclopédia. Hoje você fala da pessoa, você entra no aspecto pessoal, eu faço muito isso, às vezes o meu chefe fala, Cris, para, você é mais mãe que chefe, para com isso. Mas, assim, eu ainda acho que tratar com pessoas é algo essencial, a empatia, por isso que eu falo isso até com fiscalização, para a gente entender o inimigo, seja quem for, a gente tem que ter empatia. Mas conta para mim, você, né, lidando ali com fábrica de tudo que é tipo, que eu já entendi, né, que você tem caminhão, você tem carro, você tem máquina, né, eu já estivemos juntos em um evento essa semana também, mas como que você inspira teu time? Ana, eu procuro trabalhar muito a questão da vulnerabilidade, sabe? Eu fui muito tocado, me inspirei bastante no livro da Brené Brown. Há 2 anos atrás, no meio de uma pandemia, eu comprei, né, uma unidade para cada colega, né, da área tributária e falei, pessoal, leiam, porque acho que vocês vão ser impactados como eu fui, né? E um ponto que eu até não abordei tanto ali, com a intensidade que eu queria, e quem sabe fica aí para uma outra obra, né? É justamente a crença que eu tenho de que foi superada aquela imagem de que o chefe é invencível, ele é o cara que mais conhece transfer pricing, é o que mais conhece litigation, é o que mais conhece imposto de renda, é o que mais conhece de tudo, né? Pelo contrário. E aí hoje de manhã também nessa palestra eu comentava que eu passei por essa armadilha, sabe, Ana, de quando eu fui promovido a gerente numa Big Four aos 26 anos, eu comecei muito cedo e consequentemente muito cedo virei gerente, eu passei por alguns meses em que eu caí na armadilha da vaidade de que, poxa, como assim o sênior conhece mais o regulamento de imposto de renda do que eu, né? Eu tive que trabalhar isso, trabalhar a ideia de que a empresa, né, a firma, não esperava mais aquilo de mim. Ela esperava que eu vendesse projetos, que eu entregasse projetos, que eu tomasse café com clientes, né? E então a questão da vulnerabilidade, você ter a confiança, né, a liberdade, a tranquilidade de dizer assim, poxa, não sabia disso. Pô, que legal. Vamos trabalhar então nesse conceito. E aí o pessoal brinca muito comigo que eu conhecia o RIR 99. Esse eu conhecia artigo por artigo. Só que o atual RIR, o pessoal fala, não, Augusto, já a despesa não necessária não é mais o 299, né? O juros sobre capital próprio não é mais o 347, enfim, por aí vai, né? E então acho que a vulnerabilidade é uma grande senha, Ana, para a gente inspirar as pessoas a querer liderar e não se sentir com aquela carga de que, poxa, se eu sentar naquela cadeira, eu vou precisar ser invencível, entender de tudo, não posso dizer que não sei, né? Eu acho que começando por aí e tendo como pano de fundo a cultura da confiança, eu acho que a gente constrói bons elos. Muito legal, muito bom te ouvir falando isso, porque a gente é humano, a gente também erra, né? Então, tratar essas fragilidades é muito bom. Agora, tecnicamente, né?
como é que você trata um erro técnico, né, do teu time? Como é que você vai lá? Você assina embaixo e fala: "Não, erramos junto"? Ou o que faltou? Como é que você trata isso? Porque o que eu percebo é que se eu errei no passado, eu sofria muito. Nossa! Na minha época de consultoria, então era proibido errar, você não podia errar, você tinha que ser infalível, mas assim, dentro da empresa a gente administra algumas coisas, não que a gente, né, possa errar, não, a gente não pode errar, a gente tem que dar o melhor para acertar, porque a gente está mexendo com o bolso dos outros. Mas quando você vê um erro de um time, e às vezes eles falam com uma naturalidade nessa geração: "Ah, eu errei", não, mas deu um impacto de 5 milhões de reais, sim, ok. Eles não têm, né, os 5.000, os 5 milhões, os 50 milhões, não sei. Você já teve experiência com isso? Quer dizer, como você lida com o erro do time? Como é que você trata? A gente enfrenta isso a todo instante, né, Ana? Eu gosto muito de uma frase do Benchimol, da XP, uma vez eu assisti uma palestra dele, agora não estou lembrando se foi na palestra ou se foi numa FinClass que ele deu, em que ele dizia assim, errar é normal, quer dizer, se você não está errando, você não está usando a pista toda, né? Ele costumou dizer nessa fala dele. E aí, o que eu gosto muito é vender a ideia de que vamos cometer erros novos, né? Então, a gente errou aqui, aprende, e a gente tenta cometer sempre erros novos. Eu gosto muito da pessoa que diz errei, mas quero aprender com isso, né? E eu acho muito perigoso aquela pessoa que, entre aspas, não está errando. Trabalha numa área tributária e não errou, amigão. Começa a me dar uma sensação de que não é que não errou, mas é que está escondendo, né? E aí é pior, né? A gente descobrir depois, ou o fisco descobrir no nosso lugar, né? Então, eu faço isso a todo instante. A gente tem muitas reuniões de alinhamento quando a gente vai apresentar projeto, quando a gente vai apresentar maquetes para a área de TI. Então, isso faz parte assim, do jogo, a gente tem que saber lidar com isso. É muito importante também, tem o paradigma da medalha, né? Eu falo para o time o seguinte, quando a gente ganha medalha de prata, a gente olha para o cara da medalha de ouro e tenta entender por que, que a gente não ganhou o ouro. Ou seja, o outro lado também é importante. Quando a gente ganha o ouro, quando a gente acerta, a gente também tem que ter humildade de pensar por que, que acertou. Né? E essa reflexão ela é muito importante. Porque é muito perigoso a gente estar acertando e não saber por que está acertando. Né? Então, eu trabalho dessa maneira. Eu acho que a gente precisa, né? Eu costumo brincar bastante, a gente precisa errar na velocidade de uma Ferrari ao custo de um Fusca, aprender com os erros. Então, errar é bom, é saudável, enfim. E aí, lógico, levar isso para reunião técnica, levar para reunião de processo e tudo mais. A gente criou agora na Volvo as Human Talks, que são, a gente fala sobre várias questões, né, humanas, a gente fala sobre, enfim, terapia, sobre autoconfiança, sobre angústia, enfim, medos, né? E lá a gente, divide isso. Então, ou seja, você criando uma forte cultura de confiança, as pessoas elas ficam com muito mais liberdade de dizer, errei aqui. Aconteceu no mês passado uma situação, ou 2 meses atrás, que o analista me disse, puxa, sabe aquela planilha que eu te passei para passar para a CFO? Estava errada. Cara, vamos junto, me passa certa, vamos ver onde é que errou aqui, eu vou sentar com ela, quer ir junto comigo? A gente fala, enfim, ou eu vou só, não, vamos junto e tal. Então, com essa naturalidade, sabe? A gente precisa criar essa naturalidade para não criar pessoas que comecem a esconder. Aí sim acho muito perigoso, sabe? Tique frio não pode, né? Tique frio, tem que explicar o que é tique frio, Ana. Tique frio, isso já tá bem datado. Ô, Augusto, eu queria apontar algumas coisas, porque eu acho que, obrigado pelas palavras, é sempre uma honra estar com você. Eu acho que vou te dar aqui em público, acho que você agora já alçou um outro nível, é um tax influencer. Já está como um tax influencer, levando as pessoas, por mais do que um gestor tributário, um tax influencer. É muito importante esses pontos, e eu queria esclarecer que esta questão um pouco cítrica ou ácida, que eu de vez em quando eu comento, quem me conhece, essa questão do mimimi, ela vem muito que eu trabalho muito com a América Latina, trabalho muito com os Estados Unidos, né? Hoje eu estou nos Estados Unidos, eu estudei aqui. Os Estados Unidos, o sistema tributário americano é um dos mais complexos do mundo.
sem dúvida nenhuma, é o mais complexo do mundo. É o mais complexo. Tem imposto de renda estadual, municipal, provincial, que você pode imaginar, aqui é complexo. Mas eu não vejo os americanos reclamando como nós, no Brasil, nós reclamamos. E nós somos de uma geração, talvez a Ana, você, uma geração que a gente reclamou muito mais que reclamando, dizendo que é complexo. Os nossos empregadores, as empresas para as quais a gente trabalha, nós conseguiram recursos. A gente consegue gente, consegue sistemas, consegue processos. Então, sai um pouco disso. O seu capítulo fala disso. O seu capítulo fala dessa questão de sair de... Porque no final do dia, eu vi esses dias no LinkedIn, eu vi uma camiseta de uma pessoa que diz: reclamo, mas resolvo. Perfeito. A gente tem direito de reclamar, né? Na verdade, TI também é um grupo de... Né, como se fosse uma terapia em grupo que a gente faz, porque os problemas são os mesmos. Eu vi aqui nos comentários, né? Parece que nem casamento, só muda de endereço. Os problemas são os mesmos. Mas, e você também disse que você está sendo vulnerável, acho que sendo um líder humano. No final do dia, o gestor tributário dentro da empresa, historicamente, não é visto como um ser humano. No sentido, eu diria que, estrito senso. É visto como uma máquina que calcula, que defende a empresa contra o grande mal, que é o fisco. E agora, acho que você, eu, a Ana e outros também que participam de outros fóruns, como o TI, a gente está conseguindo levar esse lado humano para dentro da área tributária, da área de gestão tributária, levar isso para dentro da empresa, levar isso... E eu acho que a pandemia nos ajudou. Então, eu queria que você comentasse nisso. Como é que a pandemia te ajudou ou não nessa gestão de equipes? Ajudou sobremaneira, porque já tinha, né, Leonel, essa questão da humanidade antes. Eu vi muito líder tentar na pandemia criar, né, a conexão e não conseguia, porque não existia conexão antes. Como é que você vai criar aqui, né, na tela? Então, isso foi uma coisa que eu tive a sorte de ter plantado antes e colhido na pandemia, né? Então, a conexão permaneceu porque já tinha essa conexão antes. Agora, eu me inspiro muito em vocês. Eu estava segunda e terça no evento de São Paulo, a Ana estava lá, eu me inspiro em muita gente. Que líder que a gente é, né, Leonel? Eu escrevi um texto sobre isso, não publiquei ainda. Nós somos um blend dos melhores líderes que a gente teve no passado, né? E também dos piores, porque a gente aprendeu o que fazer e o que não fazer, né? Então, eu me inspiro muito em você, me inspiro muito na Ana, me inspiro muito na Simone, me inspiro no Rossi, me inspiro no João Branco, né, e tento fazer o meu melhor, né? Colocar um pouquinho da minha impressão digital nisso aí, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Esses líderes que já tinham a humanidade na agenda, a vulnerabilidade na agenda, eles colheram ali, cresceram ali, né? Se criou conexões ali, né? Você foi testemunha disso. A gente criou um projeto na Volvo no meio da pandemia chamado TechStars, em que eu convidei uns grandes amigos ali para falar durante uma hora, falar da trajetória, falar dos grandes erros, dos grandes acertos, enfim. Então, isso a pandemia permitiu que eu tivesse um profissional de primeira grandeza que mora em Miami, falando comigo, junto com o meu time. Eu convidei o Bertocco, que hoje trabalha em Londres, no Barclays. O Bertocco foi lá falar conosco. Então, são essas coisas que a pandemia permitiu, né? Essa proximidade, por mais paradoxal que seja. Gente, eu vou tomar liberdade aqui de pegar o microfone. O papo é excelente, eu adoraria ouvir mais uma hora de cada um, pelo menos, do que vocês escreveram e que também não escreveram, né? Eu sei que vocês têm um conteúdo incrível em função da experiência de vida, do amor que vocês têm pelo trabalho de vocês, mas infelizmente nós já estamos chegando próximo ao nosso o tempo combinado, né? Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que vocês fizessem alguns comentários finais para eu poder encerrar o trabalho. Aí, a critério de vocês, eu vou tomar a liberdade de começar pela Ana, sempre pela educação, né? Vou passar a palavra para a Ana. E depois, por ordem alfabética, então, um critério que é absolutamente impessoal. Depois o Augusto e o Nelson fazem os seus comentários finais para eu poder encerrar esse evento tão legal que correu tão rápido e não deu tempo de comentar quase nada, né? Bom, primeiramente, muito obrigada, Nefac, pelo convite. Acho que, falando novamente aqui, acertando aqui,
Descomplicando a gestão tributária na era digital. Tem pessoas incríveis, tem comentários muito, muito bons. Para quem está no final de carreira, no meio da carreira, início de carreira, eu acho que é bom a gente compartilhar. Então, aqui é um momento de que, às vezes, você está trabalhando, você fala, ai, deixa eu tirar alguma coisa assim, é da área, mas não é da área. Aí você lê e fala, poxa, eu passei por isso, olha como a pessoa tratou desse assunto. Então, um prazer imenso foi de compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, tirar esses tabus e medos da fiscalização, tratar o fiscal como uma pessoa, assim como a gente está falando tanto do people, né? É importante entender o lado do fiscal, a importância do fiscal, a mudança do processo de fiscalização, a mudança de cultura, a mudança do relacionamento com o fiscal, do futuro que a gente quer sentar e negociar, como o Brasil, um país correto de reputação. E quem faz a reputação, quem faz acontecer somos nós, está em nossas mãos. Então, o livro provocou um pouco isso, e eu acho que a gente tem que disseminar e crescer e aprender muito com a nossa área. Muito obrigada. Queria também agradecer a generosidade de vocês pelo convite, também de alguma maneira me desculpar, fiquei 50 minutos voando por volta de Curitiba com uma chuva torrencial aí, deu tempo de chegar nesse finalzinho, foi ótimo. Foi uma delícia escrever o artigo, um super apoio do Lionel, da Gisele, inspiração também. Me lembro que um dado momento, por onde começar, como fazer, a gente falou bastante sobre isso, então foi muito bacana fazer parte disso. Quem sabe a gente possa ter muito em breve uma segunda edição, volume 2, alguma coisa assim, né? E, Roberto, obrigado pela parceria de sempre, pelo convite, pelo respeito. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando com a ANEFAC, conte sempre comigo. Um grande abraço. Também queria agradecer ao Roberto Fragoso, um amigo de longa data. Não quero falar quanto tempo a gente se conhece, porque a gente vai se... desde os 19 anos de idade, vamos dizer assim, 19, 20 anos de idade que a gente se conhece. Já faz muito tempo. Muito obrigado, ANEFAC, pelo convite de estar aqui. Antes de falar das minhas palavras finais, eu só queria comentar um comentário do chat, que alguém disse que o problema do Brasil é a carga tributária, o número de impostos. Os Estados Unidos tem menos impostos que o Brasil, eu concordo com tudo isso, mas acho que o grande problema do Brasil, que os Estados Unidos não tem, é uma coisa que chama segurança jurídica. Aqui até o passado é incerto, né? Eu não lembro quem disse isso, mas isso nos cria nas empresas é um problema. Explicar isso para os estrangeiros é difícil. Isso talvez seja a parte mais difícil do nosso trabalho. Então, acho que nos Estados Unidos você tem segurança jurídica, você tem regras desde 1800, que elas, né? Agora os Estados Unidos está começando a parecer um pouco como o Brasil, mas até então é segurança jurídica. Então, eu queria terminar comentando um pouco que eu gostaria que esse livro ele tenha esse objetivo de trazer os gestores tributários, trocar experiências nesse tema da ANA, de fiscalização muito importante, cooperação contribuinte, né? Contribuinte com o fisco. Mas eu tive num evento de TI, a semana retrasada, com a Europa. Me convidaram para falar sobre contabilidade eletrônica e faturamento eletrônico, que na Europa ainda é muito incipiente. Existe, né? Acho que tanto você, Ana, como o Augusto comentaram isso. Lá eles querem aprender muito. TI, né? Pessoas da Espanha, da Alemanha, da Suíça, querem aprender. Mas tem uma pessoa especialista na área tributária da Finlândia, que ela nos disse que nunca na Finlândia vai ter faturamento eletrônico ou contabilidade eletrônica. E aí, por quê? E ela disse que na Finlândia se entende que o faturamento eletrônico e a contabilidade eletrônica eles seriam um empecilho para os livre negócios. É uma burocracia muito grande, está se criando. Eu acho que você conhece melhor que ninguém, Augusto, que você trabalha em uma empresa sueca, que é uma visão bem escandinava do mundo, que por que eu vou criar empecilhos? Por que eu vou criar nota fiscal que você precisa provar entre A, B e C? Então, ela disse que jamais, né, o fisco ou próprios contribuintes querem isso. E o segundo lugar, na Finlândia, há mais de 10 anos, o contribuinte não é mais conhecido como contribuinte, é conhecido como cliente. Dentro das autoridades tributárias finlandesas, é dado o nome de cliente para esse, né? Porque no final do dia nós
somos aqueles que... Né, eu não trabalho para o Michael Dell, eu trabalho para os fiscos. Né? Então, o meu objetivo desse livro, o objetivo de TI, acho que na América Latina, é a gente sair, né, de ser um vilão para ser um contribuinte, para ser um cliente. Então, eu deixo aí para a reflexão de todos nós esse ponto que só os super-heróis têm esse poder da transformação, né? De transformar, né, algo, né, transformar o vinagre em vinho. Então, vamos fazer isso. Está conosco, concordo com você, Ana, que depende de nós, você, Augusto, depende de nós mudarmos isso. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Leonel. Obrigado, Ana. Obrigado, Augusto. Prazer enorme de recebê-los aqui. Eu tenho certeza que qualquer assunto em matéria tributária, vocês dariam um show. Uma pena que nós temos tão pouco tempo para conversar, mesmo sabendo que os assuntos que já tocaram sejam muito complicados. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso encontro. Queria agradecer a participação de todas que participaram, assistindo, e também a Ana, nos brindando com seus comentários, o Leonel também, o Augusto. Eu sempre enfatizo, né, a associação ela tem esse papel de trazer conhecimento, trazer informação, poder dividir as melhores práticas, as melhores formas de trabalhar na nossa área financeira, que é o nosso DNA. Eu convido a todos, aqueles que não conhecem a ANEFAC ainda, a entrar no nosso site, www.anefac.org.br, verificar a nossa programação. Nós temos muito conteúdo, oferecer muito network. Daqui a 3 semanas, nós vamos ter a congraçamento da área tributária, quando nós vamos entregar os prêmios dos melhores tributários do Brasil. Até fazer menção aqui ao Augusto, que foi o nosso premiado do ano passado, né? Muito orgulho de ter a oportunidade de tê-lo aqui conosco, também o prazer do convívio. E ainda, talvez ainda alguns eventos tributários, mas teremos eventos também contabilidade, finanças, economia, temos uma série de outros eventos. Eu agradeço, então, aqui, me despeço e espero vê-los e vê-la também de novo num momento próximo. Tá bom, gente? Uma boa semana para todos e muito obrigado.